Olá, tudo bem com você? Que bom te ver aqui para a gente poder dar sequência ao nosso estudo bíblico. Esse é o nosso 6º vídeo desse estudo sobre a Bíblia. Então, no nosso primeiro vídeo a gente tratou um pouco sobre a Bíblia, sobre a inspiração dela. Depois a gente viu no segundo vídeo sobre a oração nesse contexto de estudo bíblico. Depois a gente viu sobre o mal, como ele se iniciou e todo esse desenrolar. Depois a gente estudou um pouco sobre o pecado e o nosso último estudo foi sobre a salvação. E o nosso estudo de hoje é sobre a santificação. Então eu te convido para fazer uma oração comigo para a gente poder começar o nosso estudo, certo? Então curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo, que Ele esteja junto conosco, nos conduzindo a toda a verdade sobre esse tema que é a santificação. Que o Senhor fale diretamente conosco, Pai. Fale ao nosso coração e nos conduza a toda a verdade. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certo, vamos dar início então ao nosso estudo. Como falei, hoje é sobre a santificação e esse processo. Santificação então é um processo contínuo na vida do cristão. Ele inicia-se então ali após o batismo, então na salvação. Então quando a gente encontra Jesus, tem essa experiência com Jesus, a gente é salvo. Depois da nossa salvação a gente inicia um processo de santificação, é um processo de aperfeiçoamento do caráter do cristão, e esse processo então ele vai continuar até a nossa glorificação, que vai acontecer então na volta de Jesus, certo? Então vamos começar os nossos textos de hoje. Então a gente inicia com o livro de o Evangelho de João. Então eu espero aí que você esteja com a sua Bíblia em mãos aí, pega a sua Bíblia, pegue aí uma caneta e vá anotando os textos aí, para você vá marcando e conferindo na sua Bíblia aí na sua casa, certo? Vamos abrir então aí no Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 17. João 17, 17. E aqui é uma oração que Jesus Cristo estava fazendo e ele pediu o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente já viu esse texto quando a gente estava estudando sobre a Bíblia em si, e agora a gente está vendo sobre santificação, a gente vê novamente esse texto. Então aqui Cristo disse qual que seria a forma de santificação. Então ele pediu para que nós fôssemos santificados na verdade, e ele disse: a tua palavra é a verdade. Então esse aqui vai ser o guia para que a gente possa, que vai nos guiar nesse processo então de aperfeiçoamento do nosso caráter. Vamos ver o nosso próximo texto. Está no livro de Hebreus, capítulo 12 e o versículo 14. Hebreus 12 a 14, versículo 14. Dá uma olhada. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui já deixa claro a importância desse nosso processo, essa nossa busca de santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Vamos ver o nosso próximo texto. Está em Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Gálatas 2 e o versículo 20. Acompanha aí na sua Bíblia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então aqui apresenta aí uma mudança na vida do cristão, e aqui ele afirma que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E por esse Cristo viver em mim, pelo Espírito Santo habitar em mim, isso vai gerar uma mudança nos meus comportamentos e também no meu caráter, certo? Vamos ver aí o nosso próximo texto. Está no livro de Romanos, capítulo 6 e o versículo de 1 a 6. Romanos 6, de 1 a 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Interessante esse texto aí, então, ele apresenta então aqui, vamos continuar pecando? De modo nenhum, não vamos mais continuar pecando. Então aqui diz que nós fomos crucificados junto com Jesus e renascemos junto com ele também na sua ressurreição. E aqui tem um chamado então, assim também nós andemos em novidade de vida. Então o cristão não vai andar na mesma vida que ele andava antes de se converter. Por isso a palavra conversão, certo? Então aí no trânsito, se a gente está seguindo por uma via e eu faço uma conversão à direita, então eu mudei o meu caminho estava assim e agora eu fiz uma conversão para esse lado, certo? Então a pessoa que aceitou Jesus, então ela passou por uma conversão. E aqui fala então para nós andarmos em novidade de vida. E aqui fala um pouco da nossa velha natureza. Então a gente tem uma vida diferente. E aqui fala que a gente tinha uma natureza antiga que a gente já trazia antes. E aqui esse chamado é para que a gente crucifique a nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Vamos ver o nosso próximo texto. Está em Romanos ainda, também no capítulo 6, versículo de 10 a 19. Romanos 6, de 10 a 19. Você vai acompanhando na sua Bíblia, vai conferindo aí na sua Bíblia em casa. Se for preciso, você dá um pause no vídeo aí, mas é importante que você acompanhe e vá marcando esses textos aí na sua Bíblia. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam aos seus membros como instrumentos da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servo para a obediência, vocês são servos daqueles de quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Interessante esse texto. Então aí ele começa falando, né, sobre morrer para o pecado, né, de uma vez por todas. Você morreu para o pecado e estejam vivos para Deus. E aqui para não permitir que o pecado reine no nosso corpo. Então depois o cristão, após a sua conversão, o pecado pode acontecer como uma situação pontual, mas ele não deve reinar na sua vida, certo? A gente não pode viver uma vida de pecado. E a gente deve buscar essa santificação, e essa santificação ela deve se apoiar na palavra de Deus, certo? Como a gente viu nos textos anteriores. Agora então o pecado não terá domínio sobre vocês. Vamos ver o que mais aqui que ele apresenta. Então para sermos servos da obediência, certo? Que quando obedecemos nós somos servos daquilo que obedecemos, certo? Antes fomos servos do pecado que leva à morte, e agora o nosso chamado é sermos servos da obediência que nos conduz à justiça. Assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então aqui está falando da nossa santificação,
a forma que nós vamos conseguir a santificação sendo servos da justiça. Vamos ver o nosso próximo texto. Está em 1 João, capítulo 5 e o versículo 18 e 19. 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então vamos dar uma olhadinha aqui por partes. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, de acordo já como a gente viu nesse texto anterior ali que a gente estava analisando, novidade de vida, o pecado não reina mais na vida do cristão, e depois aqui ele afirma, quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Então é um compromisso nosso de cristão que nós devemos guardar a nós mesmos, certo? Nós devemos nos abster de locais e situações que nos colocam em perigo. E aqui ele fala, porque quem guarda a si mesmo, o maligno não pode tocar nele, certo? Então a gente tem esse compromisso de nos guardar para que o maligno não possa tocar em nós. E depois aqui ele termina falando, sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aqui então ele traz uma separação aí, uma grande diferença entre o povo de Deus e o mundo inteiro em si, o restante de todo a grande população em si, então a sociedade como um todo e o povo cristão. Então nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. É isso que afirma a palavra de Deus. Vamos ver o nosso próximo texto. Está no livro de Romanos, capítulo 7 e o versículo de 14 a 24. Romanos 7, 14 a 24. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui o apóstolo Paulo ele está relatando essa luta interna aí que acontece então na mente de todo cristão. Então aqui ele fala que a gente conhece essa lei espiritual. Então a gente entrou em contato com essa novidade do evangelho, a gente conheceu a vontade de Deus, encontrou essa lei espiritual. E aqui ele diz que a gente concorda, então a gente consegue entender que isso aqui é bom, isso aqui é o melhor caminho que a gente deveria seguir. E a gente procura viver dessa forma, procura fazer dessa forma. Mas quando a gente vai cumprir tudo que está aqui, a gente encontra essa batalha interior, porque dentro de nós, aqui o apóstolo Paulo afirma, eu sei que em mim, na minha carne, não reside bem nenhum. Então existe outra lei. Eu sou vendido ao pecado, aqui o apóstolo Paulo diz. Então a minha carne, ela quer fazer outra coisa. Eu sei que na minha mente, eu já entendi no meu coração, convertido a Cristo, eu sei que esse é o caminho que eu devo seguir. Mas a minha carne, o meu corpo me leva, me arrasta para um outro lugar. E aqui então ele fala dessa batalha interior que a gente vai passar, certo? A gente tem outros textos que vão continuar falando nessa mesma linha. O nosso próximo texto está em Gálatas, capítulo 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui já fala que dessa luta, então existe uma luta entre o espírito e a carne, que são opostos entre si, e essa luta, eles estão lutando para que você não faça o que você quer, certo? Então você já entendeu essa natureza espiritual, e isso é uma coisa que ocorre na vida do cristão. Como a gente diz, antes de você se converter, antes de você conhecer a vontade de Deus para você, você não tem essa natureza espiritual, você só tem essa natureza carnal. Então você vive de acordo com as suas paixões, de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com a sua inclinação, certo? Mas depois que você conhece a Deus, você é revestido dessa natureza espiritual. Então, nós já vimos lá no texto anterior, já não sou mais eu, mas Cristo habita em mim. Então o Espírito Santo habita em mim e ele me traz à mente toda essa... traz à minha mente tudo que Cristo espera de mim, o comportamento que ele espera de mim e tudo que eu aprendi sobre a vontade de Deus. E essas coisas agora vão guerrear com aquilo, com a minha natureza, a minha antiga natureza, como falou num dos primeiros textos que a gente viu, né? E com essa natureza carnal. Então aqui traz uma lista sobre as obras da carne. São conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, certo? Talvez você vivia de alguma forma existia na sua vida alguns dessas obras da carne, certo? Você vivia de acordo com isso. E isso não lhe trazia nenhum desconforto, porque você apenas tinha essa natureza carnal, certo? Mas aqui agora a gente que está conhecendo a palavra de Deus, você que está conhecendo, você agora ficou sabendo que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, certo? Então isso é muito importante. Então a gente está sabendo que isso desagrada a Deus. Então o chamado do cristão então é que viva de acordo com o Espírito. E vivendo de acordo com o Espírito que você vai colher os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, certo? Quem não gostaria de ter tudo isso na sua vida, certo? Então esse é o chamado de Deus para que vivamos de acordo com o Espírito e que nós crucificamos a carne com as suas paixões. São de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui ele está falando um pouco sobre sermos congruentes com aquilo que a gente fala e com a forma com que agimos. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, certo? Se estamos procurando a Deus, vamos viver de uma forma a refletir esse caráter de Deus. Temos mais textos ainda nessa mesma linha. Vamos ver qual é o nosso próximo texto. Está em Romanos, do capítulo 8, do versículo 4 ao 9. Acompanha aí na sua Bíblia. Romanos 8, de 4 a 9. Vamos ver esse texto aí. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E aqui no versículo 6, então ele vai dar o resultado dessa vida. Então se vivemos uma vida segundo a carne, nós estamos inclinados para a carne. Se vivemos segundo o Espírito, estamos inclinados para o Espírito. E aqui no versículo 6 ele fala: pois a inclinação da carne é a morte,
E a inclinação do Espírito é a vida e a paz, certo? É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você. Vida, como Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aqui nesse texto então diz que a vida no Espírito, a inclinação do Espírito é vida e paz. Tenhamos uma vida de paz, certo? E aqui também fala no versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, quem nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, certo? Então, nós... ali falou um pouquinho sobre as obras da carne e agora diz aqui, ó, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne é inimizade com Deus, certo? Nem eu nem você queremos viver uma vida de inimizade com Deus. Nós devemos nos procurar, nos achegar a Deus e estar cada vez mais próximo dele. Por isso nós devemos buscar esse processo de santificação na sua palavra, para que possamos ser aperfeiçoados pela sua graça. Vamos ver o nosso próximo texto. Está em Romanos também ainda, o capítulo 12 e o versículo 2. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente viu lá num dos primeiros textos que o mundo inteiro jaz no maligno. Então aqui a palavra de Deus então nos adverte, não vivam conforme os padrões deste mundo. Então a gente sabe que o mundo todo não está em aliança com Deus, não está próximo de Deus. Ele está mais próximo do maligno. Então nós como cristãos, nós não devemos viver de acordo com os padrões desse mundo. Então o nosso chamado é esse. Então se você está vendo que mas o mundo todo faz assim, ou todo mundo costuma fazer assim, não, mas o seu chamado não é para viver como todo mundo. O seu chamado é para buscar a santificação de acordo com a palavra de Deus. Então é isso aqui que deve guiar o seu modo de agir perante a sociedade e perante a Deus, certo? E qual é a forma que a gente pode mudar então, para não se conformar a outra versão, talvez a sua versão na sua casa diga assim, ó, não vos conformeis com este mundo. Então a gente não deve se ajustar ao molde do mundo. Então o nosso chamado é o seguinte: deixem com que Deus vos transforme pela renovação da vossa mente. Então a transformação ela começa na sua mente. Então quando você procura Deus, quando você em oração com Ele pede para ser mudado a sua mente, para você viver mais próximo do Espírito, para que Deus fortaleça o seu Espírito, fortaleça a sua fé. E quando você estuda a palavra de Deus, você vai compreendendo o que Deus espera de você, e isso vai mudando a sua mente, pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é uma das advertências que vem ali no manual do fabricante. Imagina que você comprou um carro novo e ali no carro diz, ó, você tem que colocar gasolina tal, você lá no motor vai óleo tal, você tem que colocar tantas libras de pressão no pneu do carro, e dessa forma ali no câmbio também vai o lubrificante tal. E se você fizer tudo isso, você vai poder experimentar qual é a perfeita e agradável experiência de andar nesse carro. E aqui o nosso Criador Deus nos deixou escrito na sua palavra que se nós deixarmos nos transformar pela renovação da nossa mente através da sua palavra, sobre tudo aquilo que estamos aprendendo com Ele, se nós buscarmos em oração e também no estudo da sua palavra, nós vamos ter essa renovação na nossa mente, e através disso nós vamos poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha e para a sua vida, certo? Muito importante esse texto aí. Vamos ver qual é o nosso próximo texto. Está lá em Tiago, capítulo 4 e o versículo 4. Tiago 4, 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então está
bem de acordo aí com o que a gente vem falando já nos outros textos, né? O mundo inteiro jaz no maligno e nós somos chamados então para viver uma vida diferente do mundo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então aqui a gente vê que o mundo está de um lado e Deus está de outro lado, e nós vamos ter que nos posicionar, certo? Se somos amigos do mundo, temos inimizade com Deus, ou então vamos ser amigos de Deus e vamos andar de uma forma diferente do que o mundo anda. E esse é o nosso chamado, é isso que eu procuro para a minha vida. Espero que você procure para a sua vida, que possamos ser cada vez mais amigos de Deus, que possamos cada vez nos chegar mais próximo dele, e para isso nós devemos procurar a nossa santificação. Vamos ver o nosso próximo texto? Está lá em Mateus, capítulo 7, e o versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Aqui é o próprio Jesus que está falando, e ele diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram, certo? Então o nosso chamado é esse. O nosso chamado é passar pela porta estreita. É isso que Jesus nos advertiu. Ele disse: entrem pela porta estreita. Então, na nossa frente, todos os dias, ou diante das nossas decisões que nós vamos tomar, pode ser colocado aí uma porta larga e um caminho espaçoso, e de um outro lado vai ter uma porta estreita e um caminho apertado. Então Jesus nos advertiu que nós devemos entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Então essa outra advertência aqui já nos é apresentado, que o caminho largo e espaçoso conduz à perdição, mas são muitos que entram por ela. E o caminho estreito, a porta apertada, o caminho estreito conduz à vida, e são poucos os que encontram. Então quando você estiver no impasse sobre a decisão, sobre o seu comportamento que você deve adotar, então você já sabe, o mundo inteiro jaz no maligno, a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e o nosso chamado é para não andar nesse caminho largo e nem não passar pela porta larga e pelo caminho largo, onde muitos passam. O nosso chamado é para entrar pela porta estreita, no caminho estreito que conduz à vida e onde poucos encontram. Vamos ver o nosso próximo texto, está lá em 1 João, capítulo 2 e versículo 1. 1 João, capítulo 2 e o versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então esse aqui é o último texto que eu tinha para apresentar para vocês no nosso estudo de hoje. Então o que eu quis apresentar para vocês é esse processo de santificação, que é um processo de aperfeiçoamento, e nós não vamos chegar ao final dele, nós não vamos ser perfeitos. Então todos os dias nós vamos procurar nos aperfeiçoar para que o nosso caráter esteja mais próximo do caráter de Jesus, certo? Esse é o chamado do cristão. E então ali nós vimos sobre as duas naturezas. Então uma natureza que a gente já tinha anteriormente, uma natureza que a gente herdou de Adão, essa natureza caída, uma natureza chamada de natureza carnal, e a nova natureza que a gente ganha, que a gente herda através de Jesus Cristo, que é uma natureza espiritual. E nós vimos então que haverá uma batalha interna, onde nós aceitamos que a natureza espiritual ela é a correta, é nesse caminho que nós devemos andar, mas na hora de executar isso aí na nossa vida, colocar em prática, aí é onde torna difícil, onde a gente vê que essa luta interna entre a natureza carnal e a natureza espiritual. E quem ganhará essa luta interna e luta diária na nossa vida? Então aquela natureza que estará melhor alimentada. Por isso é importante então que a gente tenha esse relacionamento diário com Deus, que a gente tenha um momento de oração com Deus, um momento de estudo da sua palavra. Tudo isso vai fortalecer a sua natureza espiritual, para que você possa estar mais próximo de Deus e resistir
no momento dessa batalha, na hora de você tomar decisões na sua vida, você vai estar mais amparado. Depois a gente viu um pouco sobre as obras da carne, sobre os frutos do Espírito. Então a gente ficou claro que os que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Depois a gente falou um pouquinho sobre ainda nesse processo de santificação, né? Que nós não devemos pecar e tal, devemos buscar estar cada vez mais próximo de Deus, sobre o mundo, que o mundo inteiro jaz no maligno, e que nós não devemos nos conformar, não devemos nos moldar ao que o mundo apresenta. Nós devemos então buscar transformar através da renovação da nossa mente, para poder viver tudo aquilo que Deus, o melhor que Deus preparou para nós, né? E depois então a gente viu que o nosso chamado é de andar pelo caminho estreito e não pela porta larga. O caminho estreito conduz à vida, e a vida através de Jesus Cristo. Então era esse o estudo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado, tenha te apresentado. Eu espero que você tenha acompanhado aí na sua Bíblia e tenha marcado os textos ali que eu te apresentei, e que você possa ler com mais calma lá e meditar um pouco nesse assunto, e faça a sua oração com Deus aí, que Ele realmente vai te conduzir a toda essa verdade, vai clarear mais esse assunto na sua mente, certo? Então eu agradeço a sua atenção até agora, e eu te espero no nosso próximo vídeo para a gente continuar o nosso estudo sobre a palavra de Deus. Um abraço e até mais.